Olá pessoal, boa tarde. Essa aula nossa hoje é de banco de dados 1. Nós vamos trabalhar algumas coisinhas em relação ao que vimos na aula anterior, ok? Eu preparei aqui para vocês dois bancos de dados para nós fazermos essa atividade de hoje, né? Que vai ser trabalhar com aquela questão do restore, do backup e tudo mais. Para que isso funcione, para que nós comecemos a fazer essa prática aqui, eu separei dois momentos, né? O primeiro momento vai ser essa prática e o segundo momento vai ser a prática da criação daquele banco de dados que nós projetamos no modelo conceitual, no modelo lógico e agora no modelo físico, tá? da livraria. Estão lembrados? Não precisa ficar perfeito, né? Eu sempre digo que a gente precisa fazer, né? E depois ver o que a gente precisa ajustar, né? Então não precisem preocupar com essa coisa de estar perfeito ou não. Aqui nós temos um painelzinho, né? O controle de painel do Champ, o painel de controle do Champ, né? Que é o servidorzinho que eu ensinei para vocês, que a gente pode usar o MySQL a partir dele. Para que isso funcione, né, para que a gente use o MySQL a partir dele, nós precisamos que ele esteja aqui startado, né, verdinho, tá? Eu vou dar um stop aqui para vocês verem e vou dar um start para vocês verem como que fica, né? Então aqui está verdinho, certo? Tá, onde fica esse banco de dados MySQL do Champ? Tá? A gente vai precisar disso para acessar os bancos de dados. Se vocês, no meu caso, ó, eu vou abrir de novo, tá, o Explorer, tá? Eu vou abrir de novo. Aqui na unidade C, nós temos lá embaixo, por exemplo, o Champ. O Champ está instalado na minha máquina na unidade C, ok? Pode ser que os computadores de vocês, que vocês vão usar, estejam instalados em outro lugar, né? Aí tem que ver. Algumas máquinas do laboratório, algumas pessoas passaram por isso, o MySQL ele foi instalado em outra disciplina, então ele está funcionando uma versão, inclusive eu acho que até mais recente, pode ser que sim, pode ser que não, mas está funcionando outra versão, tá? No computador que vocês vão utilizar. Se isso estiver acontecendo, vocês têm que ir lá em Services, tá? Que é um painelzinho de serviços do Windows. Aí, quem não souber, ó, a gente faz o seguinte, ó. Como acessar os services, os services no Windows. Tem até o atalhozinho ali, ó. Você pode digitar isso aqui, ó, services.msc, aqui no executar, né, services.msc, tá? A partir do momento que abrir esse services MSC, aí vocês vão verificar, vocês podem ordenar por nome aqui, ó. Aí vocês vão lá em MySQL, se tiver, né? O computador que tiver o MySQL, ele vai estar aqui listado e com o status em execução. O que vocês vão precisar fazer? Botãozinho direito, aí vocês vão lá em propriedades, né, no caso, e vai mandar parar o MySQL. Aí sim o MySQL lá do Champ, ele vai aceitar funcionar, tá? Se tiver duas instâncias do MySQL tentando funcionar ao mesmo tempo no computador, não vai rolar, não vai dar certo. A não ser que se mude a porta de um ou de outro, né? Mas isso não precisa fazer. Então, por hora, nós vamos fazer isso aqui, né? Vamos certificar que o MySQL está funcionando. E aí, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um Windows R aqui, pressionar o Windows R, tá? Vocês podem digitar CMD, que é aquela janelinha pretinha, tá? O que a gente precisa a partir disso aqui? Localizar onde está o nosso MySQL do Champ, tá? No meu caso está em C Champ, tá? Aí eu localizo a pastinha MySQL e depois a pastinha bin, tá? Bin. Então a gente tem que estar dentro desse diretório para conseguir, tá?
para conseguir fazer o acesso pelo terminal de comando. Então, o que nós vamos fazer? Ó? CD, C, dois pontos, contra barra, né? Barra é uma coisa, contra barra é outra, tá? Então, contra barra, aí eu vou acessar o champ, vou digitar só o champ e apertar Tab, ele preenche sozinho. Barra, vou digitar MySQL, tá? E apertar, pressionar a tabulação. E depois vou pressionar, vou digitar aqui bin, tá? Entrei dentro do MySQL. Agora eu vou fazer uma limpeza aqui na tela e vou fazer o seguinte. Como que a gente acessa, né, o MySQL? Ó, MySQL menos U de usuário, tá? De user. Qual que é o usuário do champ? Que a gente sabe qual é, root, tá? Menos P de password, tá? De senha. Então a gente vai dar um enter aqui, ele vai, ó, ele já, só de pedir o entre com password, ele já localizou a aplicação MySQL dentro dessa pasta que a gente está aqui, ó, que é esse cara aqui, ó, cadê ele? Esse aqui, ó. mysql.exe, tá? Então, a partir disso a gente dá um enter porque o MySQL do champ ele é sem senha, tá? Depois a gente pode definir uma senha, quem quiser pode definir, ok? Uma vez que a gente acessou, pronto, a gente entrou dentro do MySQL. E aí, na aula passada vocês aprenderam aqueles comandos, né, de listar database, criar database, né? Então a gente vai fazer mais ou menos isso de novo. Mas eu vou dar uma incrementada, né, para vocês aprenderem a fazer o restore e o backup desses bancos de dados, ok? Então, ó, vamos ver o que tem no nosso MySQL. Show databases, ponto e vírgula. Nunca esquecer desse ponto e vírgula. Ah, professor, mas eu digitei e não coloquei o ponto e vírgula, não tem problema, ó, deu enter, coloca o ponto e vírgula aqui, ele vai ler como se fosse uma linha única, tá? O comando vai ser uma linha única. E aí quando a gente dá o enter, tá aqui, ó, os bancos de dados que eu tenho. Então eu tenho PW, tenho MySQL, tenho PHPMyAdmin, tá? Uma série de bancos de dados aqui, ok? Então nós temos 7 bancos de dados listados aqui. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos tentar fazer o restore, né? O restore é o que? A restauração. Você tentar, a partir de um arquivo, né, de backup, fazer o restore desse banco de dados aqui, tá? E aí, se não tiver criado, a gente vai ver como é que faz. E aí aqui, pessoal, eu vim para essa aula, fazer essa aula aqui sem de fato, assim, fazer o teste antes, esse comandinho aqui e tal, que faz o restore. Isso aqui faz parte para a gente cada vez mais ir pegando autonomia, tá, de pesquisa. Então, a atividade vai pedir o seguinte, olha, tá aqui o arquivo, né, os 2 arquivos, vocês vão fazer o restore do banco de dados, ou seja, restaurar, colocar ele dentro do banco de dados MySQL. Então aqui a gente vem para o Google e pergunta o seguinte, olha, como fazer restore no terminal. Aí a gente volta lá no começo, ó, MySQL, como fazer restore no terminal. Aí a gente dá um enter, tá? E aí a gente vai procurar pela linha de comando que faz isso. Olha aqui, ó, essa segunda aqui parece que vai dar bom, hein, para nós. O que nós vamos fazer, ó? Para realizar um backup de um banco de dados MySQL, siga o procedimento abaixo. Primeiro, MySQL dump, menos U de usuário, aí você digita usuário, né? Menos P de password, e depois o nome do banco, tá? O nome do banco de dados. Aí isso já subentende-se que esse banco ele já está criado, tá? Não, isso para fazer o backup, né, gente? Para fazer o backup aqui, ó. Para realizar um backup, o que a gente quer? Para restaurar um backup. Aí o que a gente tem que fazer? MySQL -u e tal, nome do banco, aí a setinha, ó, a setinha, eu vou aumentar aqui para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Ó, a setinha é pro lado esquerdo,
é o sinal de menor que a gente fala, tá? E aqui a gente indica o nome do arquivo .sql. Tá, vamos executar isso aqui, né, para ver o que a gente consegue. Vocês vão ter que colocar, deixa eu ver aqui, o arquivo que eu passei para vocês, que eu vou passar para vocês, ele vai ter que ficar na unidade C, que é o mais indicado, tá? Esse OK e esse OK2. Só que a gente primeiro precisa ver o nome, né, do banco de dados. Para isso, a gente vai dar um cliquezinho com o botão direito, tá? A gente pode abrir ele com um bloco de notas, ou então, no meu caso, eu tenho esse Edit with Notepad++, ou então até mesmo com o Sublime, que é um editor de texto, tá? Um editor de códigos em PHP, qualquer outra linguagem. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse arquivo aqui, ó, o ok.sql, vamos arrastar ele para o Sublime, tá? Aí a gente vai ver como é que está esse arquivo. Ó, como que esse banco de dados se chama, né? Create Database, que é o banco de dados teste. Então a gente precisa ter esse banco criado, né? Tudo indica que a gente precisa ter esse banco criado. O que a gente vai fazer? Ó, banco de dados teste, vamos lá no nosso DOS, nós vamos falar o seguinte, ó, create database banco de dados teste, certo? E ponto e vírgula. Beleza, é isso. Ó, query OK, quer dizer que o comando foi adequado, tá? E agora a gente vai fazer o que? A gente vai tentar fazer o restore, né? Ou seja, a gente tem o banco criado, né? Mas não tem nada dentro dele. Tanto é que se a gente colocar aquele comandinho que eu ensinei para vocês, ó, use banco de dados teste, tá? Ponto e vírgula, a gente selecionou o banco de dados aqui, ó. É importante que vocês saibam isso aqui, ó. Aqui é esse MariaDB, não precisa assim dar tanta atenção, é que teve uma espécie de fusão desse MariaDB com MySQL, alguma coisa assim que eu não me recordo. Quando a gente entra assim, né, que a gente fez ali o login e senha e a gente não escolheu nenhum banco de dados ainda, ele vai ficar assim, ó, MariaDB entre colchetes none. O que é none? Nada, né? None significa nada. A partir do momento que a gente faz aqui, ó, o use banco de dados teste, aí esse none dá lugar ao banco de dados que a gente escolheu. Ou seja, a gente está dentro do MySQL com um banco de dados selecionado, tá? A partir disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá tentar fazer executar esse comando aqui, ó. Aí antes eu vou mostrar para vocês que não tem nada no banco de dados, tá? Ou seja, ó, show tables, né? Um banco de dados ele é constituído por tabelas, né? E a partir do momento que eu faço esse comando show tables, né, eu vou tentar buscar as tabelas que estão lá dentro e não tem nada, né? Bom, a partir desse momento aqui, já que não tem nada, vamos tentar fazer o comando, tá? Eu vou colar aqui, mas aqui eu acho que a gente vai ter que sair do modo MySQL. Ó, o que a gente vai fazer? O kit, acho que é kit mesmo. Aí ele dá um buy aqui, pronto. Tá, a gente está dentro de bin, tá? O que a gente vai fazer agora? Vamos colar o comando, ó, MySQL -u, aqui vai ser o usuário, que a gente vai colocar root, né? Root. Ó, root. -p, aí vai ser a senha. Ele vai ali pedir a senha. Aí o nome do banco, qual que é o nome do banco que a gente acabou de criar? Banco de dados teste, ok? Banco de dados teste, ok? Esse é o nome do banco que a gente tem criado. Aí a gente quer jogar um conteúdo externo dentro desse banco de dados, né? Por isso que essa setinha é uma setinha indicando para esse banco, que é essa setinha aqui, ó, esse sinalzinho de menor. Aí, pessoal, como que chama aquele arquivo nosso que está lá na unidade C, no meu caso? O meu chama ok.sql, tá? Só que a gente tem que indicar o local onde esse arquivo está. Onde esse arquivo está?
unidade C, dois pontos, contra barra, tá? Aí a gente vai colocar o nome do arquivo, ó, ok.sql, tá? Se der tudo certo, esse cara vai conseguir fazer o restore, né? O restore é a restauração das tabelas, banco, enfim, é isso. Vamos dar um enter aqui para ver o que vai acontecer, tá? Entre com o password, como não tem nenhum password, a gente vai dar um outro enter. Aí ele vai falar o que, ó? Error 2006 na linha 32.904. MySQL Server, não sei o que está rolando aqui. Tá, vamos pensar o que pode ser. A gente pode pegar esse banco e colocar, ó, vamos pegar aqui esse banco, vamos pegar esse arquivo, ó, ok.sql, copiar e colocar dentro da pasta bin, tá? Vou colocar ele aqui dentro. Voltar lá, né? Clicar a setinha para cima e aí a gente faz o mesmo comando, só que apagando esse C, dois pontos, contra barra, tá? Vamos ver o que vai acontecer agora. Vou dar um enter, entre com o password e aí ele vai dar o mesmo erro de novo. Deixa eu ver aqui o que pode ser. Banco de teste, tá? Banco de teste, não é banco de dados teste. Então aqui está o nosso erro. O que a gente vai fazer? Vamos voltar lá no... Cadê? Aqui. O que a gente vai fazer? MySQL menos U de usuário, né? Aí a gente vai entrar aqui com root. Ok. O que a gente vai fazer? Show databases, certo? E ponto e vírgula. Então tá ali, banco de teste, inclusive ele já existe aqui, mas vou dar um pause aqui rapidinho, pessoal. Pessoal, então assim, tá aqui banco de dados teste, vamos fazer uma experiência aqui. Vamos dar um use banco de teste, tá? E ponto e vírgula. Então a gente seleciona esse banco de teste, né? E vamos dar um show tables e ponto e vírgula de novo. Ó, então ele já, isso aqui significa que ele já criou as 4 tabelas de dentro do banco de dados, tá? TB itens, TB pedido, TB pessoa e TB produto. Aí nós vamos fazer o seguinte, vamos acessar uma tabela aqui, a pessoa. Vamos escolher a pessoa. Deixa eu ver se o comando é esse. Select asterisco from TB pessoa, né? E ponto e vírgula. Aí ele vai trazer o conteúdo que está dentro dessa tabela para nós, né? Se tiver dado certo o restore, significa que deu certo, tá? Ó, então deu certo. Olha só, esse banco, essa tabela, pessoal, ela vocês estão vendo aqui, ó, vários nomes, né, das pessoas, o ID dela, né, que é o nosso campinho de chave primária, aí tem aqui o nome da pessoa, aí tem o CPF da pessoa, tem o e-mail da pessoa, tá? Data de nascimento, né? Tem vários campinhos ali. E aí, pessoal, esses nomes aqui, essas coisas todas, elas foram geradas automaticamente. Eu fiz um algoritmozinho na época para fazer a geração, né? E aí fizeram a geração meio que no automático e tudo randômico, né? Mas o interessante que vocês estão vendo aqui é o quê? É que o comandinho restore funcionou, né? O restore realmente é aquele comando que está aqui, ó. Ou seja, você precisa ter um entendimento de onde esse arquivo precisa estar, para você fazer o restore, se ele está na unidade C, se ele está dentro da pasta de execução do aplicativo mysql.exe, né? Que é essa pastinha aqui, ó, dentro de bin, né? Eu mostrei para vocês, ó, mysql.exe, certo? Então o restore funcionou. Aí a atividade de vocês, uma delas, né, é fazer o backup, tá?
E o backup é exatamente isso aqui, ó, MySQL dump, -u, né, tudo certinho, né, -u. Aí no lugar de usuário vai ser root, né, que é o usuário top do banco de dados MySQL, certo? E aí vocês vão escolher o banco que vocês querem fazer o backup, né, que pode ser esse mesmo, que a gente acabou de fazer o restore, tá? E escolher um lugar de saída para ele, ou seja, só que tudo isso na linha de comando, né, no terminal. Aqui nesse caso, a linha de saída pode ser a linha de saída o local de saída e o arquivo, vocês podem fazer assim, ó, C, dois pontos, contra barra, backup 8/5, olha só que legal, 8/5 de 2023, .sql, certo? Então, um dos exercícios é esse, de fazer esse restore e esse backup aqui. O outro exercício, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aquele banco de dados, o lógico, né? E vocês vão criar cada tabela, tá? Então, vocês vão lá na linhazinha de terminal mesmo, aqui, ó. Aí vocês podem criar, né? Fazer deixa eu ver, vamos dar um kit aqui. Aí a gente vem aqui, ó, MySQL -u. Deixa eu ver aqui, ó. Aí a gente entrou, certo? Aí, se vocês não tiverem nenhum banco, ó, a gente pode fazer assim, ó, show databases, certo? Ponto e vírgula. Aí, se vocês quiserem criar um outro banco para vocês trabalharem, vocês vão lá e vão fazer o quê? Create database, nome, qualquer nome, né? Banco João, por exemplo, que é o seu nome, no caso, né? O nome de um de vocês, de cada um de vocês, né? Ponto e vírgula. Então, criei, vou fazer o use banco João, certo? Ponto e vírgula, selecionei o banco João, e aí sim vocês vão fazer o restore e depois o backup, certo? Tá. Na verdade, eu já tinha passado essa instrução. O que vocês vão fazer nesse aqui é pegar aquele modelo lógico e fazer a criação das tabelinhas, né? Então, tem lá, por exemplo, a tabela usuário. Vocês vão lá, create table usuário, tá? Abre parêntese para vir os campinhos, certo? Embaixo, vocês podem dar um enter aqui, vai ter um ID, que ele é do tipo inteiro, que ele ele não pode ser nulo, tá? Not null, e ele é auto incremento, certo? Vírgula. Nome varchar 30, por exemplo, tá? Not null, certo? E aí, assim que vocês forem colocando todos os campinhos, detalhe, não pode ter espaço aqui, tem que ser tudo como está escrito aqui nessa sintaxe, tá? Tem gente que faz um espacinho aqui, ó, aí o negócio já dá problema, tá? Então tem que ser mais ou menos dessa forma aqui. Aí eu vou fazer o que? Eu vou dar um primary key aqui, falar assim, olha, minha chave primária é o ID. Aí fecha o parêntese aqui de cima, certo? É como se fosse uma programação, tá, pessoal? Como se fosse uma programação, ponto e vírgula. Então aqui eu já criei a minha tabela e eu peço que vocês façam isso com as demais tabelas, ok? Então é isso, a atividade de hoje é essa. Vocês podem fazer print para a gente postar na plataforma e se organizar depois para fazer a correção juntos. E depois eu faço a vista de prova com vocês, ok? Até a próxima aula.